Senhor, família, boa noite, tudo bem aí? Já cumprimentou seu irmão aí da esquerda e da direita, já? É que às vezes a gente senta, né, do lado de alguém, nem cumprimenta, coisa feia, né? Pega aí na mão do seu irmão com carinho, diga que bom que você veio nessa quinta da resposta. Amém? É de Deus. Sem demoras, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Ó, Kelly, faz 2 semanas que eu estou querendo pregar sobre Noé, mas Deus não deixa, é porque não é para pregar sobre Noé, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 21. Quem encontrou aí, diga amém. Quem está procurando misericórdia? Alguém clamou? Ajuda aí, Diego. A Kelly, ó, a Kelly lá, ó. Eita glória. Gente, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, tá bem? Tá quase lá, passando o meio. Assim diz a palavra do Senhor. Você que não tem Bíblia pode acompanhar aqui. Esses mídias são um espetáculo, é de Deus. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? No capítulo 15, nós temos como o texto epígrafe a mulher cananeia. Uma mulher grego-sirofenícia. Uma mulher que tinha uma cultura diferente, pensamento diferente acerca de Jesus. Uma mulher, um ser humano que cresceu inserida em idolatria. E nós vemos que em um momento de dificuldade, essa mulher, mesmo tendo uma outra cultura, crescendo, tendo a sua educação dada pelos seus pais em uma outra religião, adorando os outros deuses como de pequeno, num momento difícil, ela consegue reconhecer que o ambiente que ela estava inserida não tinha nada para trazer resposta e cura para aquilo que ela precisava dentro de casa. A resposta dessa mulher, dessa mãe, vamos falar assim, era dentro de casa. E era para uma filha que estava horrivelmente endemoniada, ou seja, ela estava possuída por um espírito maligno que tinha controle da sua vida, das suas ações, das suas decisões, da sua mente, que estava controlando a filha. E essa mulher chegou no seu limite, e nesse limite ela tem uma atitude que é louvável. Ela sai de um ambiente que é limitado e ela vai procurar Jesus. A Bíblia diz que na região de Tiro e Sidom, Jesus estava passando com os seus discípulos, porque toda vez que nós decidimos sair para fora, fazer algo acerca da situação que nós estamos inseridos, Jesus sempre vai criar uma situação para passar lá na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no seu país. Jesus é tão especialista em sondar os nossos corações que antes de você entrar aqui, Ele já sabe como você está. A preocupação do Pai não é com o seu exterior, é com o seu interior. Deus tem uma prioridade nessa quinta da resposta: trabalhar onde mais ninguém pode trabalhar, nem você pode trabalhar lá dentro. Porque existem situações, existem dores, existem lembranças que nós temos gravados na nossa memória, que muitas vezes são maiores do que as nossas atitudes e a nossa força. Deus, conhecendo isso, Ele prepara um ambiente profético na IBR Lisboa, na Avenida Almirante Reis, aqui pertinho da Alameda. Prepara esse ambiente
para quebrar limitações na sua vida e para te dizer que é possível você viver uma vida de qualidade. E é possível sim você ter paz no meio dessas guerras e dessas situações que você está inserido. Repare que a vida dessa mulher não é fácil. Olhe para sua irmã e diga: eu sei que a sua vida não é fácil. Para sua irmã, para seu irmão. Isso é dinâmica, tá, gente? Eu sei que a sua vida não é fácil. Eu sei que o que você está vivendo hoje é uma realidade que te confronta. E cada vez que você olha para essa realidade que tem te confrontado a sua limitação, quais são os sentimentos, né? Como é que você reage àquilo que te confronta, àquilo que olha para você e te diz: olha, eu sou maior do que você, olha onde eu estou agindo, olha onde eu estou tocando, olha onde eu estou entrando. Qual é a sua atitude perante as adversidades, perante a força do vento, perante um mar revolto? Qual é a sua atitude diante do gigante que te afronta com palavras? Qual é a sua atitude diante de um leão que está rugindo e talvez você está com medo porque o rugido do leão, de longe, ele é audível, você consegue ouvir e ele vai te causar medo, às vezes vai te causar pânico, às vezes ele vai te causar uma insegurança. O que é que a sua realidade está fazendo com a sua vida? Hoje é a noite em que você vai resgatar a sua vida e a sua história, porque existe um Deus que fez morada na sua vida, que já injetou capacidades em você para você dar a volta por cima, para você não ficar paralisado no meio desse deserto, porque a luta pode parecer grande, parece, mas não é, e nem tudo que parece é verdade. Olhe para o seu irmão e diga: aquilo que parece às vezes não é o que parece. Diga aí para o seu irmão: você está olhando como grande, mas grande mesmo na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, que já te conhecia, que te trouxe para essa nação, que cuida de você dos mínimos detalhes e nunca vai deixar faltar nada. Deixa eu declarar para você o que Davi declarou para os seus exércitos, para os seus soldados: já fui moço, hoje eu sou velho, mas em toda a minha jornada eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olhe para o seu irmão e diga: você não vai mendigar o pão. Diga mais forte, diga: você não vai mendigar o pão. Diga aí para o seu irmão, diga: você não vai mendigar o pão. Diga mais forte, diga: você não vai mendigar o pão. Porque Davi declarou, está escrito, e nós precisamos de nos apropriar. Nunca vi um justo, ou seja, você é justo perante Deus, na luta, mas é justo, na prova, mas é justo, no deserto, mas é justo, na Babilônia, mas é justo. Você não vai mendigar pela sua vitória, porque ela já foi decretada. E o que Deus está procurando aqui nessa quinta da resposta é alguém, é um homem, é uma mulher, é um jovem com atitude e coragem suficiente para romper barreiras, para sair do meio da sua realidade e entrar na realidade de Jesus. Porque quando você sair da sua realidade, aquilo que te paralisava não vai paralisar mais. Ai, pastora, mas eu deixei um demônio em casa. Mas quando você voltar, você vai ver o que você vai encontrar em casa. Se é para aplaudir, aplauda aí, diga glória a Deus. Deixa profetizar na sua vida. Pega na mão do seu irmão. Eu sinto Jesus aqui no ambiente. Pega na mão com força, com autoridade. Você é profeta de Deus. Diga assim: vai ficar tudo bem na casa. Deus já deu ordem aos seus anjos para acalmar a tempestade, para aquele demônio que te perturbava bater em retirada da sua casa, da sua família, da vida do seu esposo, da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos, daquele parente que você divide o quarto. Deus já deu ordem aos seus anjos para entrar nessa guerra. Fica tranquila, diga para o seu irmão: fica tranquilo, fica tranquilo. Irmão, quando você anda tranquilo, quando você tem paz, não existe nada aqui fora que pode abalar essa estrutura. Repare que ela tinha problemas em casa, ela sai de casa com um propósito. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: qual é o seu propósito nessa quinta da vitória? Muitos podem responder: o meu propósito é milagre. O propósito dessa mulher era Jesus. Porque a primeira coisa que ela faz é: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela não saiu dizendo: Jesus, eu quero milagre, eu quero milagre. Ela só declarou depois que ela clamou. Diga comigo: ela só declarou
depois que ela clamou. Então nós vemos que essa mulher era uma mulher que tinha prioridades. Ela quebra a religiosidade, quebra a cultura, e agora ela coloca uma prioridade, um alvo na sua vida. Eu preciso alcançar Jesus. Repara que todos aqueles que alcançam Jesus, em Marcos capítulo 5, se não estou em erro, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Ela faz uma declaração: se tão somente eu tocar na sua orla, eu sei que eu serei sarada, eu serei curada. Quando ela declara isso, ela não declara duvidando, ela declara como uma certeza inabalável. Então, independente da atitude dela, do posicionamento dela, ao dar os seus passos de fé em direção a Jesus, os obstáculos que ela vai enfrentar, a multidão que ela vai enfrentar, os discípulos que ela vai ter que enfrentar, ela decidiu tocar em Jesus. E aqui nós vemos uma mulher com tantos problemas, mas ela faz a escolha certa. Ela coloca Jesus como prioridade e ela tem um alvo na sua vida. Eu preciso de alcançar Jesus. Porque às vezes nós queremos o milagre, mas não queremos o dono do milagre. Às vezes nós entramos aqui pedindo a Deus cura, mas nem conhecemos quem é o médico dos médicos. Muitos conhecem o seu nome de ouvir falar, mas poucos conhecem de Jesus, de com ele andar. Aí o que é que Deus faz? Ele cria a situação para que a cananeia, durante a caminhada, não fique só conhecendo Jesus de ouvir falar. Porque se ela não ouvisse falar de Jesus, ela jamais sairia de casa, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como um centurião, lá no livro de Lucas. Todos ouviram falar de Jesus. E quando nós temos dois ouvidos, olha para o seu irmão e diga: você tem dois ouvidos aí? Se não tiver, Deus vai te dar um outro ouvido que está faltando, não se preocupe. Mas se você tem dois ouvidos, o que é que Deus está dizendo? Mais importante é nós ouvirmos do que entrarmos aqui pedindo e falando alguma coisa. Repare que quando ela ouve algo bom, Jesus está passando no ambiente, tem um culto lá em Lisboa, aquele povo meio barulhento, é um lugar meio esquisito, as irmãs voam, falam em mistério, é esquisito. Mas Jesus é aquele que habita nesse ambiente. Então o ambiente pode ser esquisito, mas você vai encontrar dificuldades para chegar até aqui. Você vai encontrar dificuldades no autocarro, você vai encontrar dificuldades no comboio, ou atrasou, ou não chegou a tempo, ou há uma confusão. Ultimamente as pessoas andam lutando kung fu no comboio, no metro, eu não sei porquê. O povo anda fazendo aí artes marciais, eu não sei, é meio esquisito isso, né? Você sempre vai encontrar obstáculos até chegar aqui. Não foi diferente com essa mulher cananeia. Ela encontra obstáculos, só que os obstáculos que ela encontra durante a caminhada não fizeram ela voltar para trás. Existe muita gente que volta para trás no primeiro obstáculo. Existe muita gente que na primeira afronta desiste. Ai, quem é fulano para falar assim comigo? Irmão, falou, tá falado. Olha para o seu irmão e diga: falou, tá falado. Agora, o que eu faço com aquilo que os outros falam vai determinar a minha maturidade. Vai determinar se o que os outros que não moram na minha vida, não moram na minha casa, não pagam as minhas contas, né? O que os outros falam não pode desestabilizar a nossa estrutura. Olha para o seu irmão e diga: essa aí já é para você. Tudo que os outros fazem com você te desestabiliza, destrói. Você gela, fica frio. Deus me abandonou, não quero mais igreja. Vive chorando como a Kelly. Vive chorando. O povo que desiste no primeiro obstáculo. Olha para o seu irmão e diga: não chore. A cananeia tinha problemas, mas no primeiro obstáculo ela não tirou os olhos de Jesus, nem deu ênfase àquilo que estava impedindo a multidão, que os outros estavam falando no meio da multidão acerca dela. Porque o que falavam acerca dela era: Deus despede, Jesus despede. Ela está gritando, está falando muito alto. Estavam falando de uma mulher que ninguém conhecia. O problema, irmão, deixa eu falar um segredo para você. Cuida da sua vida. Só você conhece a sua luta e o seu problema. Se você estiver ocupado e ocupada cuidando da sua vida, você não vai perder tempo com o que os outros que não administram a sua vida, nem a sua história, porque ela é sua, estão fazendo com você. Ela estava tão focada, tão envolvida com a sua vida, que o que os outros tentaram fazer com ela não deu certo. Olha para o seu irmão e diga: toda arma forjada, preparada contra a sua vida não tem poder para prosperar. Diga: está escrito. É proteção divina, é a presença de Deus, é a palavra de Deus
A meu respeito. Agora repara por que qualquer coisa te para, desestabiliza. Irmão, e tem umas pessoas que na primeira dificuldade liga para A, B, C contando a história. Você viu que fulano fez isso comigo? Irmão, que coisa feia. Olha para o seu irmão e diga, é feio demais. Está gastando bateria. Mas sabe por quê, Kelly? Porque o Wi-Fi é de graça. Porque se não tivesse aquele Wi-Fi, jamais você iria ligar para alguém, não é? É porque você está sem saldo no telemóvel, que eu sei. E quando a gente não tem, a gente não liga. Aí nós olhamos para Deus e vemos Deus fechando algumas torneiras, algumas portas, algumas áreas da nossa vida, só para você parar de ligar para algumas pessoas e prestar atenção no que Ele está falando na casa. Deus fecha algumas portas, não é para te humilhar, é para te mostrar que o seu foco não está aqui na terra. A sua vitória não vem dos homens, a sua vitória vem de Deus. O seu foco está em Jesus, o seu foco não está no irmão da esquerda, no irmão da direita. O seu foco está no seu Criador e, como Jó declara, no meu Redentor que está vivo. Então, quando nós entendemos isso, Deus, Ele vai trabalhar em algumas áreas da nossa vida. Ele permite alguns momentos difíceis. Olha para o seu irmão e diga, Deus permite momentos difíceis. Se nós formos olhar para 1 Samuel capítulo 16, 17, Deus permite os filisteus afrontarem o exército de Israel no comando do rei Saul, já rejeitado por Deus, para que uma guerra fosse instaurada e um ungido fosse levantado na casa de Jessé. Então, repara, às vezes nós estamos olhando para a guerra, mas não estamos focados, não temos o entendimento, nem a sabedoria em entender que Deus está levantando alguém no meio dessa dificuldade. Eu só espero que seja você. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, Deus está contando com você. Aí Davi se posiciona no meio de uma batalha. E quando ele se posiciona, ele não vai vencer com espada, ele não vai vencer com uma G3, aquelas armas de guerra, ele não vai vencer com sei lá, um canhão de guerra, ele não vai vencer, ele vai vencer com uma funda. Por quê? Porque nós precisamos de valorizar o que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu sempre falo que o pouco com Deus é muito do que o nada sem Deus. Então, quando você não valoriza os pequenos começos, o que Deus já iniciou na sua vida, você perde grandes oportunidades de Deus te colocar no Vale de Elá para um grande desafio, para que o seu nome seja conhecido aonde? Na nação portuguesa. Então, nós precisamos de entender que Deus é um Deus que cria algumas situações para trabalhar em nós. Eu me lembro de Jacó quando ele está voltando da casa do seu tio Labão, já casado com a sua família, um homem maduro, 21 anos de trabalho laboral, mas onde Jacó estava e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que Jacó fazia prosperava os outros, até que ele entenda, agora é o meu tempo de ir. Mas quando ele entende que é o seu tempo de ir, ele vai resolver questões familiares, questões, pendências mal resolvidas na casa. Por quê? Nós não podemos viver uma vida de qualidade com pendências na casa mal resolvidas. E eu quero que você entenda, nós precisamos de resolver as nossas pendências. Vão passar os céus e a terra, você vai ficar velho, perder cabelo, né? vai perdendo algumas coisas, colágeno, algumas coisas, mas problemas precisam de ser resolvidos. Problemas precisam não só de uma vírgula e falar assim, Deus que perdoa. Não. Se existe o perdão, nós precisamos de praticá-lo. Não é Deus que perdoa. Porque eu ouvi esse termo esta semana, não, eu não tenho que perdoar ninguém, Deus perdoa. Eu falei, irmã, então, se você não perdoa, Deus também não te perdoa? Não, Deus não faz isso. Eu falei, faz. Cuidado que Ele faz. Porque nós temos a tendência que Deus, Ele tem que fazer tudo para nos agradar. E Deus não está aqui para agradar ninguém. Tanto é que Ele te deu um deserto, porque Ele não está te agradando. Te coloca na Babilônia porque Ele não está te agradando. E por que Ele não te agrada? Porque cada vez que o pai agrada ao filho em demasia, o filho não cresce, se acomoda com o que é bom. E sabe o que Deus está dizendo? Eu sei que a sua vida é boa, mas não se acomode com ela, faça alguma coisa. Queira mais, conquiste mais, se levante, corra atrás, sonhe grande, projete grande. Não fique só pensando que a sua vida vai ficar limitada porque você está num país estrangeiro. Tem tanta gente que dá certo, por que você não vai dar certo? Olhe para o seu irmão e diga, você tem tudo para dar certo. O problema é que nós olhamos para os outros e olhamos para o investimento falido.
que nós investimos. Nem todo investimento traz retorno a curto prazo de tempo. E nós queremos retorno imediato. E Deus está dizendo, se você não tem fé para acreditar até na semente que você lança, como eu vou trabalhar na sua fé, na sua confiança, na sua perseverança? Como eu vou te ensinar a permanecer, a prevalecer, né? Como eu vou te ensinar a lutar por aquilo que você quer viver, se você desiste facilmente por causa daquilo que você encontra no meio da caminhada? Repare, Canaã encontrou obstáculos. E muitos obstáculos foram chamados de multidão. Nós sempre vamos ter problemas com pessoas. Olha para o seu irmão e diga, olá problema, hello. Hello problema. Ai não, eu não sou problema. Você é uma bênção, mas às vezes você arruma uns problemas. Sangue de Jesus tem poder. Olha, a irmã falou, aleluia, gostei. É de Deus. Por quê? Porque nós achamos que somos perfeitos e somos o dono da razão. Não somos falhos, vamos errar. Só que o que Deus espera de nós é que nós venhamos a nos posicionar, fazer uma introspectiva. A Bíblia diz que, ora, analise-se o homem a si mesmo e reconheça as suas fraquezas. Não crie inimigos por causa da sua fraqueza, porque nós queremos ter razão. Oi, irmão, o dono da razão é Deus, não somos nós. Nós precisamos de nos relacionar. Bons relacionamentos são pontes acessíveis, são acessos abertos a todo momento que você precisa. Agora, se você tiver maus relacionamentos, quando você precisar de uma vasilha, daquela irmã que você não resolveu o problema, daquele irmão que você arrumou um problema, irmão, você vai perder a oportunidade de ver o azeite multiplicar dentro da sua casa. Pega na mão do seu irmão com carinho, conhecendo ou não, diga, me perdoe em nome de Jesus. Diga assim, eu não sou perfeito. Diga, eu não sou perfeito. E fala assim, olha, eu já sei que eu te magoei há uns dias atrás aí. Posso falar umas mágoas? Olha, eu passei por você, nem te cumprimentei, tá? Aí eu passei por você, olha, todo o seu lado, nem sei o seu nome. Aproveita e já pergunta o nome da irmã. Coisa feia. Já pergunta o nome da irmã, diga, olha, como é que você está falando com a pessoa, nem sabe o nome, gente? Na minha terra isso é falta de educação. Aí Deus levanta a pastora para te ensinar o que é educação, né? Eu estou brincando, mas falando com respeito. Às vezes a resposta e o trabalho que você precisa, sabe aquela assinatura? Você precisa de alguém que está sentado do seu lado. Mas nós temos problemas com relacionamentos porque nós somos tão habitolados que nós entramos aqui. Eu preciso de resolver o meu problema. Eu preciso de resolver o meu problema. Essa mulher tinha um problema em casa, mas ela vai até Jesus para resolver uma situação que diz respeito à sua filha. Não era algo pessoal dela, era algo de alguém que ela amava. Então nós precisamos de entender que relacionamento é necessário. E Deus vai te ensinar a lidar com todo tipo de pessoas. Pessoas difíceis, sanguíneos. Não existem vários temperamentos. Então não diga que as pessoas são do diabo. Não, porque tudo nós trazemos o diabo. Às vezes é temperamento, gente. Às vezes é caráter. E caráter você não trata. Você não tem autoridade para mudar ninguém. O único que pode mudar a nossa vida é Deus. E às vezes o seu maior desafio é aprender a conviver com aquela pessoa difícil, que te tira do sério, que te deixa nervosa, que muitas vezes te tira da rocha e te coloca na porta do inferno. É assim ou não é? Às vezes o nosso maior desafio é aprender a conviver e a respeitar as nossas diferenças, até mesmo culturais. Quantas vezes, olha, eu uma vez fui numa igreja e eu sentei em um lugar e eu não sei se a pessoa achou que eu era desviado, alguma coisa, né, Dinari? Por causa do cabelo, a cor do... É sério, irmã, essas coisas acontecem, né? É porque depois perguntaram, estavam fazendo o apelo para aceitar Jesus e olhando para mim. E eu falei, Deus, não estou sentindo esse negócio aí, Deus não está nisso, né? Então, as pessoas nos julgam pela aparência. Uma vez eu fui pregar em uma igreja e eu cheguei, a irmã não sabia quem era a pregadora, que por acaso era eu, né? Eu sei que eu não pareço pregadora, mas pronto, né? Eu cheguei bem simples, tranquila, e naquele dia eu tinha passado uma prova, irmão, que até o cabelo que estava bem esticadinho ficou desse tamanho. Aí o que é que eu fiz? Pega aquele elástico, socorro bem presente nos momentos de angústia, amarra o cabelo e vai. Já cheguei lá esquisita, já revoltada, né? A gente faz até uma maquilhagem para ficar mais bonitinha. Chegou lá, já estava o olho borrado aqui. Devem ter pensado, essa saiu de uma guerra, vem da favela, algum negócio assim.
A irmã me cumprimentou e falou, olha, não tem lugares lá na frente, estão reservados. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E eu sentei atrás. Aí o pastor da igreja, para ajudar a irmã, falou, mas a pastora que vai pregar já chegou. Ó, irmão, se houvesse um buraco, eu tinha entrado nela. E eu estava com uma irmã, e a irmã falou, pastora, o que é que a gente faz? Eu falei, fica na tua. Eu falei, fica quietinha aí, porque andar comigo é falar pouco e só observar. E não pode rir também, tá, gente? Porque se a gente rir, também já está zombando no meio do culto. Aí veio uma irmã e falou, pastora Anabela. Irmão, a igreja fez tudo assim. E eu estava de calça e era uma igreja tradicional. Aí eu me senti tão mal que eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar lá em cima com as irmãs? Uma assim, outra assim, outra assim. Eu falei, Espírito Santo, me usa como o Senhor nunca usou. Não é pela calça. E cega os olhos desses crentes aí para não olhar para a calça. Eu oro assim, irmão, eu oro assim. Porque não é o que eu visto. Não é o que eu carrego aqui. É o que Jesus quer fazer através de mim. Irmão, e pensa num culto. E o mais difícil é terminar a reunião de Narto. Viram umas irmãs, pastor, eu quero te pedir perdão porque eu te julguei pela aparência. Aí eu falei, tá perdoada, irmã, vai com Deus. Isso acontece com você, acontece comigo também. Então isso é perfeitamente normal. Ai, mas eu vou ficar, ai, não volto mais aqui. Ah, volto. Com o maior prazer, porque eu não estou lá por aquilo que os outros fazem comigo. Eu não estou lá por aquilo que a multidão ou os discípulos fazem comigo. Eu estou lá porque Jesus, na agenda do Papai do Céu, marcou a data e o dia e a hora marcada para falar com alguém naquele ambiente. Se é para Jesus, joga a tua mão aí para o céu, dá glória a Deus. Só que se nós não formos pessoas tratadas, nós vamos desistir, nós vamos embora. Olha, irmão, eu tinha tudo para pegar a minha bolsa e ir embora. Não, fui mal recebida e tal. Aí cheguei em casa e o bispo, como foi? Uma bênção. Eu vou contar, fizeram isso. Eu não vou perder tempo, né? Porque aí o bispo vai ficar assim, nossa, como pode, né? Aí eu vou falar de algo que eu venci e às vezes nem é um testemunho para ser contado. Existe tanta gente que conta testemunhos que não é nem para ser falado, gente. Existem milhares e milhares de testemunhos que muitos de nós que estamos aqui na igreja não temos estrutura para ouvi-los. Porque nós ainda limitamos o poder de Deus. E eu quero dizer para você que Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa. Mas nós precisamos aprender a respeitar e a relacionar. Repare que essa mulher, ela vence os discípulos falam dela, despede, manda ela embora. Eles estão dizendo para Jesus, desiste dela, e ela continua insistindo. Alguém dizendo para Jesus, como se ela não merecesse, por ser grega ou sirofenícia, e por ser uma mulher que está aflita e está gritando. Só que ainda que os discípulos tenham dito para Jesus, desiste dela, ela insiste. Olha para sua irmã, diga, insista mais um pouco esse mês. E para seu irmão, diga, insista mais um pouco esse mês. Sabe quem vai desistir na sua vida? É a crise. Sabe quem vai desistir na sua vida? É o inimigo que muitas vezes está te afrontando. Ele vai ter que bater em retirada. Porque a Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai ter que sair do seu caminho. E olha, não tome decisões precipitadas. Ai, Deus, eu saio. O diabo está te expulsando de um ambiente que Deus te deu. É seu. É seu. Deus te deu como herança. Não saia. Olha para o seu irmão. Diga assim, não saia. Isso aqui é para alguém que entrou aqui. Não saia, não saia desse ambiente. Quem vai sair é quem estava lá achando que era o dono de território. Mas a Bíblia diz que existe algo que nós carregamos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a terra, o ambiente, o país, a nação, é meu por herança. Aonde a palma da minha mão tocar, tem que ter transformação e mudança. Repare que ela insiste, Jesus não fala nada. Às vezes nós criamos problemas com algumas denominações, seja IBR, Assembleia, o que quer que seja. Glória a Deus por denominações nessa nação, tá? Eu não prego placas de igreja, eu prego Jesus. Até porque Jesus não tem a placa escrita Batista Renovada. Isso é algo que nós acreditamos nos dons espirituais, tá, gente? Por isso que nós somos Ministério e Missão da Fé. Então, quando nós olhamos para essa mulher, ela olha para Jesus, às vezes nós entramos em ambientes e eu vou embora da igreja, que os irmãos é isso. Não, você não vem aqui por causa de ninguém, você vem aqui por causa do dono do ambiente, que é Jesus. Tanto é que Jesus não falou nada. E às vezes nós estamos dando desculpas para Jesus como se ele fosse o culpado do mau caráter do discípulo que está sendo tratado.
E nós precisamos de permanecer no ambiente. Permaneça, fique, aguenta firme. Irmão, se já não está fácil, fora do ambiente, é melhor ficar no ambiente com algumas pessoas assim meio desagradáveis, né? Algumas pessoas meio assim que não tem nada a ver com a nossa história, mas são necessárias. Existem lições que Deus está nos dando. E para falar de amor, é fácil amar quem a gente quer. Mas é fácil amar quem te fere, quem pisa no teu calo, quem muitas vezes se desconstrói, quem muitas vezes olha para você e parece que você é invisível, nem existe no ambiente. É fácil amar essas pessoas? Aí Jesus consegue amar o mundo, incluindo todas essas pessoas. Eu, você, todos nós e esses que estão assistindo pelas redes sociais também. Não é só nós aqui não, tá? Então assim, como Deus consegue amar todo mundo, que amor é esse que Ele libera sobre a nossa vida e nós queremos manipular esse amor? Que amor é esse que Ele nos dá? Que amor é esse que nos alcança com as nossas limitações, com o nosso pecado, com os nossos erros, porque nós vamos cometer alguns erros na nossa vida. Que amor é esse que não nos lança fora? Que amor é esse que é reciclável, não nos rejeita, nos traz para perto? Que amor é esse que celebra quando um filho erra, sai da casa, mas quando decide voltar para casa? Que amor é esse que celebra, que faz uma festa no ambiente? É o amor de Deus. Como Jesus iria enviar embora uma mulher, não só com um problema, mas uma mulher mais madura que os seus discípulos. Como Deus iria perder uma oportunidade. Nós perdemos oportunidades, mas Jesus não perde oportunidades. Eu queria só falar um pouquinho, bem rápido, eu já estou concluindo para a pregação, dizendo para você: Deus está juntando os dele nesse tempo. Nós temos visto que as horas passam mais rápido, os dias estão mais curtos. Há rumores de guerra, quem assiste nas redes sociais, quem tem acompanhado. Ai, pastora, a pastora gosta de guerra. Não, precisamos de estar informados. Então os sinais estão aí e nós não podemos ficar desapercebidos. Nós não podemos ser cegos. Nós não podemos ignorar uma realidade que existe, que é real. E nós também, como seres humanos, como servos de Deus, também não podemos negligenciar algo que nós temos acesso, ou seja, e não nos posicionar acerca de. A Bíblia diz que todos aqueles que oram por Israel prosperam. E nós muitas vezes só estamos orando pela nossa casa, pela família, pelo marido que você não tem, pelo namorado que foi embora, por coisas esquisitas, e nunca nos posicionamos com os acessos que Deus tem nos dado. Esta mulher vem nos dar uma lição. Não era sobre ela, era sobre alguém que precisava mais do que ela. Então ela se posiciona, ela suporta. Lembra dos 5 amigos do paralítico, Dinardo? Que carregam o paralítico. E carregar alguém não é pesado? Olha para o seu irmão e diga: não parece que às vezes você carrega a sua casa sozinha, não é pesado? Mas eles foram até o fim, levaram o paralítico, carregaram até Jesus. Ai, mas está cheio de gente, como é que eu chego lá? Irmão, vai pelo telhado. Eles arrumaram uma solução. Eles não desistiram por causa do impedimento, porque tem muita gente. Eles procuraram uma entrada onde não havia entrada. E eles não voltaram a sair pela entrada que eles criaram. Eles saíram pela porta. E sabe o que Deus está dizendo? Crie entradas de acesso para alcançar Jesus. Como a mulher do fluxo de sangue que toca na orla, na parte mais baixa, que treme, que vence. Como a cananeia que está rompendo a multidão, que está vencendo os discípulos. Mas ela chega até a mesa. Ela não toca em Jesus, mas ela chega até a mesa. E chegar até a mesa é privilégio. Porque quando ela começa a clamar, Jesus não responde. E como lidar o tempo que nós estamos clamando a Deus e parece que Deus não fala conosco? E parece que Deus, o céu está em silêncio, as portas estão fechadas. Tenho que sair do lugar. Deus não está ali. Tenho que procurar num outro lugar. Não, ela continua seguindo. Porque às vezes não é sobre o que ele fala, é sobre a presença. Então ela está valorizando a presença. Jesus está lá, eu tenho que estar no ambiente que Jesus está. Jesus está lá, eu preciso de estar no ambiente que Jesus está. Ainda que eu clame, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e ele não me responda nada, ainda que os discípulos me tratem mal, eu quero essa presença.
Repare que ao momento que Jesus e os seus discípulos chegam à mesa, e eles se sentam na mesa, e ela continua clamando, dizendo: tem misericórdia da sua filha. Tem misericórdia porque a minha filha está horrivelmente endemoniada em casa. Aí Jesus fala na mesa: não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não estava falando dos discípulos. Jesus estava falando dela. Ela era uma ovelha perdida da casa de Israel. Ah, mas Tiro e Sidom, se quer Jesus, é uma ovelha da casa de Israel. Aí os discípulos estão olhando para ela, comendo. Aí Jesus responde: não me é bom, não me é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está dizendo: como é que eu vou tirar daqueles que são da casa de Israel, que são dos filhos que estão na mesa, porque a promessa era para os judeus. Aí ela dá uma resposta para Jesus dizendo: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo: o Senhor já não é só o filho de Davi, não é só para os judeus, o Senhor agora também é o meu Deus. Quando ela faz essa declaração, comem da mesa que cai do seu Senhor, Jesus fica comovido, porque que fé é esta de uma estrangeira, de uma mulher que traz uma bagagem de cultura, de uma mulher que traz um peso do passado? Que fé é essa que consegue arrancar a libertação de alguém para casa, para sua filha, para dentro da sua casa? Que fé é essa que move Deus e diz: volta para sua casa, a tua filha está liberta? Que fé é essa que fez Jesus liberar uma palavra de vitória para a sua casa? Que fé é essa que fez Jesus fazer um milagre, curar alguém, libertar alguém dentro da sua casa? Deixa eu falar algo de Deus para vocês. Existem processos. Primeiro libertação, depois a cura vem. Só que nós queremos a cura sem libertação. E Jesus está dizendo: não tem como eu trabalhar numa casa que por mais que eu comece a curar, ela vai para fora e volta para o mesmo lixo. Aí Jesus está dizendo: primeiro eu vou te libertar, depois eu vou começar a curar áreas da sua vida. E para isso ele precisa de tempo. Olha para o seu irmão e diga: tempo. Deus trabalha com o tempo. Deus é especialista em tempo. Só que nesse tempo ele está trabalhando pela ordem correta. Não é a sua e a minha ordem. Que nós queremos milagre sem libertação. E Deus está dizendo: primeiro eu vou te libertar. Primeiro eu vou expulsar essas coisas ruins. Primeiro eu vou tratar das suas feridas, as suas lembranças. Primeiro eu vou moldar o seu caráter. Primeiro eu vou te moldar como o oleiro de Jeremias, capítulo 18, faz com um barro que está nas mãos de Jesus, mas está rachado. Deus quer cuidar das rachaduras da sua vida primeiro. Aí Deus vai falar assim para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como faz esse oleiro, ó casa de Israel? Deus está dizendo que Ele pode e vai fazer na sua vida, você querendo ou não, o plano e o que Ele preparou para a sua história. Por isso nós, como igreja, como servos de Deus, precisamos de parar de falar de lutas, de falar de provas, de falar dos outros e começar a falar mais de Jesus. Começar a falar mais das promessas. Começar a falar mais do amor de Deus. O que seria de nós sem essa presença? O que seria de nós sem essa palavra liberada para a nossa vida e para a nossa história? Vamos falar mais do céu. Saia da terra. A terra não tem poder para enterrar os seus sonhos, mas o céu tem resposta para você viver os seus sonhos aqui nessa terra. Diga aí para o seu irmão bem forte: a terra não tem poder para enterrar os seus sonhos. Por isso é a noite em que você vai acessar o seu sonho, o projeto que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, se você tenha a sua chamada, e vai apresentar no altar de Deus. Você vai dizer: Deus, o Senhor me deu, então eu sou capaz, eu vou valorizar, eu vou investir, eu vou mergulhar, eu vou me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne nessa terra. O segredo da nossa vitória não é você se tornar só um vencedor, mas mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é o seu plano, é o plano de Deus. Não é o seu projeto, é o projeto de Deus. Então deixa Deus interferir em todos os planos que você escreveu no seu caderninho, na sua agenda. Deixa Deus apagar algumas coisas. Deixa Deus arrancar algumas prioridades que estão erradas na sua história e começar a colocar a casa em ordem. Porque quando essa mulher faz a declaração certa, a casa dela, que estava toda
toda desorganizada, desestruturada, vira uma casa organizada e estruturada. Vai estruturar a sua casa. Eu quero terminar dizendo para você, quantas vezes nós olhamos para Gênesis capítulo 6 sobre Noé e nós achamos que simplesmente Noé construiu um barco só para salvar a sua casa e a sua família. Não. A sua família foi o projeto inicial para a próxima geração. Para a geração que viria. Mas Noé era construtor de barcos? Não. Noé, ele constrói um projeto porque Deus, quando te dá um projeto, ele te capacita para que esse projeto saia do papel e ganhe consistência na terra. Ganhe estrutura nessa terra. Para que vire uma coisa que sai do invisível e vai para o visível. Mas para isso, você precisa de ter fé, porque fé é isso. Fé é ver o projeto de Deus, é ver o sonho de Deus, é ver o milagre de Deus realizado na minha realidade. É eu arrancar do invisível e trazer para a minha realidade do século 21 em pleno 2026 em Lisboa. Isso é fé. E para isso, para vencer, nós precisamos dessa fé inabalável. Mas eu só tenho fé se eu acreditar em Deus. Ela teve fé em Deus. Aquilo que você tiver fé vai prosperar, porque é sobre fé. É um poder que Deus nos dá, que quando você acredita tanto, você vai viver. E por que não colocar essa fé nos lugares certos? O maior projeto de Noé foi com a sua família. Antes de querer ganhar o mundo inteiro, ganha a sua casa. Pastora, mas o mundo inteiro é mais fácil. E Deus te deu uma coisa fácil? Não. Deus te deu uma coisa difícil? Não. Deus te deu um desafio. Sua família não é difícil. Sua família é um desafio. Seu casamento é um desafio. A sua história é um desafio. E assim como essa mulher venceu, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero crer que quando nós nos posicionamos em Deus para viver o melhor de Deus, e quando nós saímos do centro de tudo e começamos a colocar, a apresentar alguém, uma filha, um amigo, um parente, Deus se levanta do céu e olha para nós conjecturando para você entender. Agora eles estão entendendo o projeto. Sempre foi geracional. Sempre foi acerca do amanhã. Sempre foi acerca do futuro. Mas agora o que eu vou fazer hoje, na minha realidade, com aquilo que Deus me deu, vai determinar aquilo que eu vou alcançar. Quantos querem viver o melhor de Deus nessa terra? Seu posicionamento vai trazer a determinação, a motivação certa para você viver no seu amanhã uma realidade que é impossível aos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível. Então pare de olhar, pare de declarar que é impossível. Tudo é possível àquele que crê. O segredo é eu crer. Lutar. Quando eu acredito, eu luto, invisto, coloco a mão no arado, não olho para trás, venço o que tiver que vencer. Deixa eu contar um segredo para vocês. Para chegar até aqui, eu já lidei com todo tipo de bicho, tá? O que é isso? São pessoas, são situações, leões, cobras, serpente, até as baratinhas aí, são pequenininhas, os ratos, tudo. Nós precisamos de aprender a lidar com situações que nos desafiam. Por quê? O maior segredo é você vencer o seu medo. E se você tem medo e foge, você nunca vai vencer. Agora, se você vai em nome de Jesus, vai com medo mesmo. Olha para o seu irmão e diga, isso é mistério, vai com medo mesmo, mas vai com Jesus. Que quando você chegar lá, a sua realidade, aquilo que Deus vai te mostrar é que esse problema é pequeno demais, não tenha medo. Então entenda, vamos começar a vencer aquilo que tenta nos vencer, nos paralisar. Aquilo que tenta nos colocar dentro de uma caverna, aquilo que tenta nos colocar dentro de um quarto, depressivas, oprimidos. Ai, eu estou tão depressiva hoje, por quê? Porque não tenho dinheiro. Irmão, vai trabalhar, né? Deus vai te dar trabalho. Corra atrás e acredite. Ai, não tem trabalho em Portugal. O que mais tem nessa nação é trabalho. Olha para seu irmão e diga, estou sentindo que assim direto é para você. O que mais tem é trabalho. Às vezes não tem o trabalho que você quer, mas tem trabalho sim, tá? Então não procure o que você quer agora, porque antes de Deus te dar o que você quer, Ele vai te dar aquilo que você não gosta. É assim ou não é? Aí você pega aquilo que não gosta e ama tanto que Deus falou assim, não, mas isso era só um momento, não era para você se agarrar, porque eu tenho o melhor para você amanhã.
Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer te aprovar. Depois que Ele aprovar a sua fé, portas se abrirão e você vai acessar os pastos verdejantes e águas tranquilas. Você crê nisso? Diga a glória a Deus.